Pai Celestial, trago diante de Ti meu pedido. Antes de existirmos, Tua luz já brilhava. Criastes o sol para governar o dia e a lua para a noite. Fizestes uma promessa para toda a humanidade. Uma luz maior viria ao mundo. As galáxias que criastes são imensas, com estrelas que explodem em poder. Mesmo assim, não se compara à luz que prometestes. No tempo certo, sob a estrela do Natal, essa luz chegou. A luz resplandecente de Deus recebeu o nome de Jesus, e o coração dos que creram se curvou diante dele, reconhecendo: a maior luz chegou. Essa luz não é comum, não ilumina apenas casas, ruas ou cidades. Ela alcança quem andava em trevas e concede vida. Meu pedido hoje é simples: que Tu me uses como catalisador desta luz. Que meus pés, minhas mãos e a minha voz sirvam para anunciar o Teu amor. Que meu viver, meu respirar e minhas ações proclamem: Jesus chegou. Que a luz que me iluminou ilumine muitos outros, e que essa luz brilhe em cada canto da cidade. Gente, nós estamos chegando ao terceiro episódio da série Um Natal para a Cidade. Tem sido muito especial nós prepararmos o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida para essa data que é tão especial no calendário cristão, onde celebramos o nascimento de Jesus, o Natal. E já que o reino de Deus é um reino de amigos, eu queria que vocês recebessem com um caloroso aplauso o meu amigo Pedro Felizola, que hoje estará conosco. Assim. Pedro é pastor na Igreja Vértice, lá em Brasília. Então a gente brincou de manhã, vou brincar à noite também, que há esperança para Brasília, tá, gente? E é Jesus, amém, expressado por meio de uma comunidade viva e saudável, que eu recomendo para todo mundo, Igreja Vértice, viu? Então, se você está aqui é de Brasília ou está nos acompanhando pela internet, conhece alguém lá, tem uma igreja boa, bíblica, saudável, povo que ama Jesus lá em Brasília, viu? Pasmem, lá em Brasília, tá bom? Tem um povo que ama Jesus, Pedro está lá, a gente recebeu a família, amigos dele aqui nesse final de semana. E Pedro, você sabe, a Igreja Red te ama a Vértice, e a gente está muito animado para ouvir Deus por meio de você hoje. Então, que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui. Obrigado, Washington. Obrigado, Cata, toda a equipe aí da Red. É uma alegria muito grande estar aqui. Essa é uma igreja que nós amamos, é uma igreja que nos abençoa muito. Nossa igreja é bem nova, nós iniciamos um projeto de plantação em 2022, no início de 2022, na churrasqueira do meu sogro e da minha sogra, na casa deles lá em Brasília. E eu achei um pouco excessivas as piadas com Brasília. É uma cidade boa, mas realmente precisa muito de oração. E, enfim, a gente tem vivido algo muito especial com o Senhor nesses últimos anos. Deus tem dado muita graça, mas a Red é uma inspiração para nós. O Thiago Matos foi um dos primeiros amigos assim que eu procurei para pedir socorro, para pedir conselho. Precisava de referências, de pessoas que já tinham vivido esse processo de plantar uma nova igreja. E ele prontamente nos atendeu. Lembro de uma videochamada que eu fiz com ele. Eu tinha uma lista infinita de perguntas e ele, com muito amor, muita graça, me atendeu, me ajudou, me aconselhou. Já esteve lá conosco, o Cata também já esteve lá pregando. E nós somos muito abençoados por vocês. Então, obrigado mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Esse é um momento especial, um momento de alegria, e é numa época especial, de muita alegria também, que é essa época de Natal, né? Esse é um período muito importante no calendário cristão,
por razões óbvias, e a gente vai explorar um pouco disso também nessa noite. Nós estamos nessa série, Um Natal para a Cidade, e eu digo nós porque eu me sinto bem em casa aqui entre vocês, e graças a Deus por isso, somos um só povo, amém? Uma só igreja, é o povo de Deus em toda parte. E eu gostei muito do tema da série, quando eu soube que era Um Natal para a Cidade, pensar nessa relação de como a mensagem de Jesus, a mensagem do Natal, da encarnação de Jesus, impacta e transforma a cidade, né? E antes de falarmos um pouco sobre um Natal para a cidade, eu queria provocar uma outra reflexão em vocês, quase que contrária, invertida, né, em relação a essa. Não sei se você já parou para pensar que Deus escolheu uma cidade para o Natal. Há um Natal para a cidade, mas houve também uma cidade para o Natal, para aquele primeiro Natal, o Natal que um pouco mais de 2000 anos atrás aconteceu, e desde então nós celebramos, nós comemoramos como Igreja de Jesus. E essa informação é importante, foi necessário uma cidade para o Natal. Por que essa informação é importante? Porque nós, cristãos, vivemos uma espiritualidade encarnada, contextualizada localmente. A nossa espiritualidade não é etérea, abstrata, imaterial, distante apenas. Nossa espiritualidade é vivida nas relações comuns, no dia a dia, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, no bairro, na vizinhança, no condomínio. É no dia a dia, é no comércio, é no supermercado, é na padaria que nós expressamos a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade. E o próprio Deus fez questão de se encarnar. Deus veio ao mundo, assumiu forma humana, tornou-se semelhante a nós, e Ele fez isso num tempo, numa época, num lugar, numa cidade. E isso é muito curioso. Deus escolhe vir nos salvar, tornando-se como um de nós, e escolhe uma família específica, a família de José e Maria, numa época específica, no contexto da nação de Israel, e ele nasce então, Jesus nasce como um homem judeu no primeiro século, e numa cidade pequena, numa cidade sem tanta proeminência, a cidade de Belém, é o local do seu nascimento. Belém realmente era uma cidade pequena, mas ela tinha um ponto alto na sua história. Porque eu não sei se você sabe disso, mas era de Belém que era originalmente a família do rei Davi. Se você ler, por exemplo, o livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, você vê uma história que se passa em Belém. E a família, então, de Davi, vem de lá, vem dessa cidade. E havia uma promessa e uma profecia que elevava ainda mais em importância, em relevância, essa cidade, a cidade de Belém. Lá em Miqueias, no capítulo 5, verso 2, diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão num passado distante, em tempos antigos. Veja, essa é uma profecia séculos antes do nascimento de Jesus, que aponta para a vinda de um novo e melhor Davi, um novo rei vindo da mesma cidade, de onde era a família de Davi, mas um rei que viria para governar não apenas Israel, mas as nações. Ele seria o Salvador, e ele nasceria em Belém. E nós vemos a providência de Deus, então, ao longo da história, fazendo tudo convergir para que, na plenitude dos tempos, no momento exato, planejado pelo próprio Deus, Jesus nascesse em Belém. Porque séculos depois, quando a história avança, Israel se encontra, então, dominado pelo Império Romano, o maior império da sua época. E há um movimento, então, de Deus, uma providência divina, conduzindo, inclusive, governantes ímpios, pagãos, de modo que a história convergisse para esse momento e para o cumprimento das suas promessas. Veja no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, o que diz, a partir do verso 1. Naqueles dias, e aí a gente já deu um salto na história para o tempo, então, do Natal, do nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto, o imperador de Roma,
publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, sua cidade de origem, a cidade de onde a sua família era, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. E enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Consegue perceber como tantas coisas improváveis tiveram de convergir para esse momento acontecer desse jeito? José e Maria, prometidos em casamento, recebem aquela visita do anjo, a promessa de que terão um filho, embora Maria ainda fosse virgem, e eles estão já na fase avançada da gestação, e aí o imperador lá em Roma decide que é hora de contar o povo todo, toda a população do império. E aí, mais do que isso, o recenseamento exige que todo mundo viaje de onde mora para a cidade de origem da sua família, para que possa ser registrado lá. Então José e Maria têm que sair de Nazaré até Belém. E quando eles chegam em Belém, chega o tempo do bebê nascer. Percebe Deus conduzindo a história para o cumprimento dos seus propósitos? Todos tinham de ir para a sua cidade natal, para a sua cidade de origem. E haveria, muito em breve, um Natal que viria a ser conhecido com N maiúsculo, como o Natal, que mudaria para sempre, a partir de uma pequena cidade lá de Belém, mudaria para sempre a história do mundo inteiro, e a minha e a sua história também. Esse contexto todo ajuda a gente a perceber o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que é a maneira como o Natal impacta a cidade, a maneira também como a cidade reage ao Natal. A gente vai fazer uma viagem hoje, uma jornada, pode ser? A gente vai passear com Jesus por algumas das cidades pelas quais ele passou, cidades onde ele viveu e exerceu o seu ministério. Porque Jesus nasce em Belém, mas ele não fica muito tempo lá, ele passa boa parte da sua vida, até o início do seu ministério público, na cidade de Nazaré, lá na região da Galileia. E depois ele termina de cumprir a sua obra de redenção, de salvação em Jerusalém, onde ele confronta os poderes estabelecidos, os líderes dos judeus, e onde ele é condenado e crucificado e morto. E onde também ele ressuscita. E na nossa reflexão hoje, então, a gente vai ver em dois movimentos o que a cidade faz com Jesus, mas o que Jesus também faz com a cidade. Há algo que a cidade faz com Jesus, e há uma resposta de Jesus àquilo que a cidade faz com ele. Eu quero pensar com você hoje, eu quero que você tenha em mente a sua cidade, o seu contexto. E quando eu falo cidade, pense de forma ampla, pense no lugar sim onde você mora, onde você reside, onde você trabalha, mas pense nas relações estabelecidas, pense nos seus colegas de trabalho, pense nos seus familiares, pense nos seus vizinhos, pense na academia que você faz, ou na academia que você deveria fazer. Pense nos amiguinhos dos seus filhos, pense nas relações na vizinhança. Essa é a cidade, essa é a cultura, esses são os ambientes onde a gente estabelece a nossa vida, e Deus parece ter um plano para esse lugar, para esse ambiente, para essa cidade, seja ela Indaiatuba, seja ela Brasília, seja ela uma outra de onde você vem. A cidade, o que ela faz com Jesus? Em primeiro lugar, a cidade rejeita Jesus. A gente vê nesse primeiro movimento a cidade rejeitando Jesus. Já começa pelo próprio lugar de nascimento dele, porque Belém não tem lugar para Jesus. Belém não tem lugar para Jesus. Veja Lucas no capítulo 2, verso 7. É o verso imediatamente seguinte ao que nós lemos. Nós lemos do verso 1 ao verso 6, aquele contexto do recenseamento e Maria e José indo para lá, e chega o tempo de nascer o bebê. E olha o verso 7. E ela deu à luz o seu primogênito,
envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você percebe a ironia desse momento? O paradoxo aqui? Todos os eventos, não locais, não apenas regionais ou nacionais, todos os eventos globais conspiraram para aquele momento acontecer. O maior império da época, o Império Romano, determina o recenseamento que faz com que José e Maria saiam de Nazaré e tenham de ir para Belém, justamente na época em que o bebê deveria nascer. E não qualquer bebê, mas aquele filho de Davi prometido, aquele novo rei, o rei messiânico, aquele que viria nos salvar, nos redimir. E Belém está cheia, Belém está lotada, não há lugar para o rei. Não há lugar para Jesus. Muitos viajantes, obviamente, tiveram de ir para lá para se alistar. Todas as pessoas cujas famílias de origem eram de lá. E quando José e Maria chegam, a cidade está cheia, não há espaço. Quem fica sem lugar? O único que poderia salvar a cidade, salvar as pessoas. E eu me pergunto, querido, se na minha vida e na sua, nas nossas cidades, mas também nas nossas agendas, na maneira como nós usamos o nosso tempo, na maneira como nós organizamos as nossas prioridades na vida, será que também não tem faltado espaço para Jesus? Cabe um monte de coisa, nós temos planos, projetos, sonhos, aspirações, compromissos, eventos, tantas coisas das quais nós não abrimos mão porque nos parecem importantes, valiosas e elas têm prioridade na nossa vida e na nossa agenda, no nosso tempo. E onde é que fica Jesus? Em Belém não tinha lugar para ele. Tem na sua vida? Tem na sua agenda? Tem no seu coração e no meu? Belém não tem lugar para Jesus. Mas não é só Belém que rejeita Jesus. Porque veja, ele vai para Nazaré, ele passa boa parte da sua vida lá. E na cidade onde ele cresce, e pense comigo aqui, as cidades naquela época, a maioria delas eram cidades muito pequenas. No máximo, alguns poucos milhares de habitantes, se fosse uma cidade maior. Hoje nós nem chamaríamos de cidade, chamaríamos provavelmente de um povoado, de um vilarejo. A maioria das cidades grandes da época eram cidades pequenas comparadas às cidades de hoje. Então Nazaré é uma cidade pequena, todo mundo se conhece lá, todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo sabe que ele é filho de José e Maria, é filho do carpinteiro, conhecemos seus irmãos, há registro nos evangelhos disso. As pessoas os conheciam. E olha o que acontece quando Jesus se revela como um mestre, como um rabi, quando ele inicia o seu ministério público e começa a ensinar, e se identifica como o Messias, o Filho de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 16, eu não vou ler todo o texto, vou citar alguns versos, mas olha só. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume. Estava sempre ali, todo sábado eles estavam juntos. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. E aí a gente vai pular alguns versos, mas é aquele texto lá de Isaías que Jesus cita, que diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres, pôr em liberdade os cativos. Jesus lê aquele texto e ele termina dizendo assim: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Essa é uma afirmação muito ousada. Basicamente o que ele está dizendo é: aquele a respeito de quem Isaías profetizou séculos antes está aqui diante de vocês. Eu sou o ungido de Deus, eu sou o Messias, por quem vocês tanto aguardavam. O que você imagina que deveria ser a reação dessas pessoas ao ouvirem isso? Alegria, celebração, finalmente ele chegou e ele está aqui, e ele está em Nazaré, e ele está na nossa sinagoga, e é o rei do universo, é o nosso Salvador. As pessoas se rendendo em adoração, celebrando a Deus, louvando a Deus. É isso que acontece? Não, veja comigo o verso 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por eles e se retirou. É assim que Nazaré trata Jesus. Nazaré o expulsa.
E há ainda mais uma cidade, Jerusalém, uma cidade muito importante, embora Jesus não tenha passado tanto tempo assim lá. E se você acha que foi ruim em Belém, ruim em Nazaré, sempre pode piorar um pouco mais, né? Porque quando Jesus vai para Jerusalém, ele vai para lá na sua última semana de vida e ele chega já virando as mesas do templo e causando confusão, denunciando a corrupção dos líderes religiosos, dos fariseus, dos escribas. E as pessoas reagem a isso. E Jerusalém se ira contra Jesus. Lucas, no capítulo 19, a gente vê um primeiro momento em que Jesus tem aquela entrada triunfal em Jerusalém. E os seus discípulos vão atrás louvando e celebrando, e as crianças balançando os ramos e colocando túnicas no caminho para que o jumento pise. Lembra, ele está montado num jumentinho, e as pessoas estão gritando: Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi. As pessoas estão, esses que já o conheciam, que já eram seus seguidores, estão louvando aí. Mas não é assim que a cidade de Jerusalém o recebe, que os líderes de Jerusalém o recebem. O texto diz lá em Lucas 19, depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Acontece essa entrada triunfal, mas veja a reação dos fariseus a partir do verso 39. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Olha o que eles estão falando. Estão dizendo que você é o Messias, estão dizendo que você é rei, estão dizendo que você é o filho de Davi, estão te louvando, você não pode aceitar isso. Repreende-os, mande-os calarem-se. Resposta de Jesus: eu digo a vocês que se eles se calarem, as pedras clamarão. Todos os dias ele ensinava no templo, e os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. É um ciclo de rejeição, percebe? Desde Belém não há espaço, não há lugar. Passando por Nazaré, que o expulsa e já sinaliza esse desejo de matá-lo. Chegando finalmente a essa conspiração que começa a se organizar em Jerusalém, de rejeição, mas também apontando para outra coisa que a cidade sempre quis fazer com Jesus e finalmente consegue. A cidade rejeita Jesus, mas a cidade vai fazer algo ainda mais grave com ele, a gente chega lá daqui a pouco. Mas pensando nessa rejeição, queridos, é tudo que a cidade faz com Jesus, é rejeitá-lo. Belém, Nazaré e Jerusalém. Qual é a resposta de Jesus a isso? A cidade rejeita Jesus. Mas o tempo todo o que Jesus quer fazer é acolher a cidade. Jesus responde à rejeição com acolhimento. A cidade rejeita Jesus, mas Jesus acolhe a cidade. E isso fica muito evidente na maneira como ele lamenta o fato de ter sido rejeitado. Olha só comigo o lamento de Jesus sobre Jerusalém, a condição de Jerusalém. Mateus capítulo 23, verso 37, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Como é que a nossa cidade, as nossas cidades hoje, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos familiares, como é que nós mesmos reagimos a isso? Quando Jesus vem para nos acolher, para nos amar, qual é a nossa reação? Esse lamento fica ainda mais evidente no registro de Lucas, no capítulo 19, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. E porque vocês não me viram, não me reconheceram, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Deus visitou a cidade, e a cidade não viu, não reconheceu, não percebeu, não o acolheu.
mas o rejeitou, o expulsou. E Jesus lamenta. Jesus lamenta porque ele sabe o que vai acontecer com Jerusalém. Poucos anos depois da sua morte, ressurreição e ascensão, Jerusalém seria, literalmente isso aqui aconteceu, seria sitiada e destruída, incendiada, e haveria muito sofrimento. Mas, queridos, Jesus continua lamentando quando não há espaço no nosso coração para Ele, quando a nossa cidade não recebe, não acolhe, quando nós que somos sua igreja, seus discípulos, muitas vezes enchemos a nossa vida de tantas outras preocupações e distrações, e sem perceber o tempo da sua visitação, o tempo que se chama hoje, o dia que se chama hoje, para o identificarmos, o percebermos, prestarmos atenção nele, o acolhermos na nossa vida e deixar que ele reorganize tudo e seja o centro de tudo que nós somos e fazemos. Ele continua lamentando porque que oportunidade nós desperdiçamos, não é mesmo? Uma cidade visitada por um Deus que desejava abraçá-la e acolhê-la, mas que não o reconheceu. Será que nós temos reconhecido a visitação do Senhor sobre nós? Será que nós temos aberto espaço para Ele? A cidade rejeita Jesus, Jesus acolhe a cidade. E a cidade faz mais, como eu disse, do que rejeitá-lo. A cidade mata Jesus. O que a cidade tem para oferecer para o Natal, para Jesus? Morte. Desde o início, desde Belém. Lembra-se do que acontece ali quando Jesus nasce? Sábios lá do Oriente veem uma estrela e seguem essa estrela até o território de Israel, e eles vão parar em Jerusalém. Eles vão, claro, até o rei, porque é no palácio, é em Jerusalém, é na capital que os reis vivem e reinam, e eles entendem que o rei dos judeus nasceu. Então eles vão pedir informação para quem? Para Herodes, que ocupava esse lugar naquela época. Vimos a estrela, onde é que está o nascido rei dos judeus? E aí eles seguem lá para Belém e Herodes fica esperando a notícia depois para que ele possa ir lá também, bem entre aspas, adorá-lo. Mas os magos avisados em sonho pelo próprio Deus, eles não voltam pelo mesmo caminho, não vão a Jerusalém. E aí Herodes tem uma ideia então. E qual é a ideia que Herodes tem? Porque é assim que os reinos deste mundo atuam, é assim que os reis deste mundo garantem o seu poder, é por meio da violência. Mateus, no capítulo 2, verso 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem em Belém e nas proximidades todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo informado pelos magos. Só um parênteses bem rápido. Se você fosse mãe, amiga de Maria lá em Belém, e você tivesse tido um filho na mesma época que ela, você já viu onde eu vou chegar, né? E aí o seu filho fosse morto por causa do filho dela. Queriam matar o filho dela, não encontraram, não sabem quem é, vão matar todos os meninos, 2 anos para baixo. Como você se sentiria? Mas foi isso que causou. Foi isso que o Natal causou. Morte. A cidade dos homens funciona assim, queridos. Se depender de nós, se depender dos governos e reinos estabelecidos pelo homem, sem Deus, é assim que funciona. Violência, morte, dominação, opressão, maldade, injustiça. E desde o seu nascimento, Jesus está lidando com isso e com essa reação da cidade a respeito dele. E o efeito vai além dele, mas atinge várias outras pessoas, várias outras famílias. É assim que a cidade dos homens funciona, ela mata. Jerusalém, e a ironia é que Jerusalém significa cidade da paz, torna-se depois então o palco de quando aparentemente esse plano acaba sendo finalmente bem sucedido. Porque cerca de 33 anos depois é em Jerusalém que matam Jesus. Agora sim, conseguem matá-lo. O que estavam tentando fazer desde que ele nasceu. É assim que a cidade o trata, é isso que a cidade faz. Passando por diferentes ambientes na cidade, desde o templo onde ele revira as mesas, começando ali aquela conspiração,
até o Monte das Oliveiras, onde Judas vai encontrá-lo e o trai com um beijo, passando pelo Sinédrio, pela casa do sumo sacerdote, pelo tribunal e o pretório de Pilatos, terminando no Monte da Caveira, nos arredores da cidade. Jesus finalmente é morto e a cidade cumpre com êxito o seu plano maligno. A cidade mata Jesus. E qual é a resposta de Jesus? Se quando a cidade o rejeita, ele a acolhe, quando a cidade o mata, ele a oferece nova vida. É assim que Jesus responde. Jesus oferece nova vida a nós. E há muitos episódios marcantes que acontecem na cidade de Jerusalém quando Jesus ressuscita. E aí a gente já saiu do Natal e foi para a Páscoa, mas está tudo bem, né? É a mesma história. Muitas coisas incríveis acontecem quando Jesus ressuscita, quando ele vence a morte. Mas eu quero destacar só uma delas. E é um encontro que ele tem com 2 dos seus discípulos que estão indo embora da cidade. Eles decidiram ir embora de Jerusalém. Afinal, a cidade matou Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 24, há o registro dessa história dos discípulos a caminho de Emaús. Conhece essa história? E eu não vou ler ela toda também, mas olha só o que diz o texto. Naquele mesmo dia, que dia era esse? Domingo, o dia da ressurreição. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E o que tinha acontecido? Jesus foi morto. Mataram ele. Acabou. É o fim de tudo aquilo que nós esperávamos. Mas só que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus vai caminhando com esses homens e o texto vai dizer, depois você pode conferir lá, que ele começa a expor a partir das escrituras o que teria de acontecer com ele mesmo. Que o Filho do Homem teria de sofrer nas mãos dos pecadores, mas que ele ressuscitaria. Ele está falando e eles não percebem que é ele, mas depois eles vão dizer, lembra quando a gente estava lá no caminho e ele estava expondo as escrituras? Tinha um negócio acontecendo no nosso coração. Eles dizem, porventura não ardia o nosso coração enquanto ele expunha as escrituras no caminho? Você perceba, algo havia morrido na vida daqueles homens, no coração daqueles homens, na esperança daqueles homens, mas que estava começando a reviver. Um coração entristecido, um coração enlutado, um coração lamentando, é um coração que volta agora a pulsar, enquanto Jesus caminha com eles. Mas só que eles estão indo para longe de Jerusalém. E chega um momento na viagem em que começa a ficar tarde, eles param e eles vão comer, e eles dizem, Jesus não, porque eles não sabiam que era Jesus ainda. Fica aqui com a gente, viajante sem nome. Vem aqui jantar com a gente, porque já está tarde. E aí Jesus aceita o convite, e aí no partir do pão, diz o texto, a partir do verso 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se então um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Eu quero que você preste muita atenção nesse verso que vem em seguida. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Queridos, eu penso que isso é muito simbólico. Tanto o fato de terem deixado Jerusalém, como o fato de agora estarem voltando para lá. Porque veja, a cidade matou ele. É o fim. A reação inicial deles é compreensível. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai embora. Porque sair de Jerusalém é sair dessa cidade, desse ambiente, desse lugar. Ir para longe das pessoas que mataram o nosso amigo, o nosso mestre, aquele em quem a gente depositou toda a nossa esperança.
Então vamos deixar esse lugar, porque esse é o lugar da dor, esse é o lugar da desilusão, esse é o lugar da tristeza, esse é o lugar de morte. E agora é um lugar só de desesperança. Mas no momento em que eles o veem, no momento em que eles têm os olhos abertos, no momento em que eles percebem que algo novo estava acontecendo no coração deles por causa de Jesus, que não estava morto, mas estava vivo, é como se eles ouvissem do próprio Jesus: voltem, voltem, voltem para o lugar onde eu fui rejeitado e onde muito provavelmente em breve vocês também serão. Voltem para aquelas pessoas, sim, aquelas mesmas que conspiraram contra mim e me mataram. Voltem para lá. Voltem a crer, voltem a confiar, voltem-se para mim, porque eu estou vivo e a morte não foi capaz de me derrotar. E se nem a morte foi capaz de me derrotar, então o que é que vocês vão temer? Voltem. Voltem, porque eu ainda quero me revelar ali, eu ainda quero tornar o meu nome conhecido, eu ainda quero restaurar, eu ainda quero redimir, eu ainda quero salvar. E talvez esse mesmo Jesus, o Jesus não só do Natal, mas também da Páscoa, o Jesus que nasceu, viveu e morreu e ressuscitou, esteja dizendo para alguns de nós hoje: sabe aqueles seus colegas de trabalho? Volte lá, volte para eles. Sabe aqueles familiares com quem você rompeu relações anos atrás? Volte para eles. Sabe aquela sua vocação que anda adormecida? Volte a ela. Sabe aquele ministério que um dia eu fiz você sonhar em ter, em desenvolver, em começar? Volte para ele. Eu ainda não terminei. A morte não tem a palavra final, a traição, o abandono, a rejeição, nada disso tem a palavra final, porque eu estou vivo. E os meus planos para a cidade não acabaram ainda. Os meus planos para você não acabaram. E é por isso, queridos, porque tudo isso acontece na cidade. Porque a cidade é esse lugar complexo de tantas tensões e contradições e paradoxos. É o lugar onde nós muitas vezes seremos mal compreendidos e seremos alvo de intolerância e de maus tratos e de rejeição. Porque foi isso que fizeram com Jesus, é isso que farão com seus discípulos se os seguirmos de perto, de verdade. Esse lugar confuso e de pessoas muitas vezes diferentes de nós e difíceis de lidar e de se relacionar. Esse lugar onde nós podemos ser feridos. É por ser este lugar que a cidade é o lugar da nossa formação e da nossa missão. É o lugar da nossa formação espiritual como discípulos de Jesus, como seguidores desse Jesus que deu a sua vida pela cidade, pelas pessoas que o rejeitaram, que o traíram, que o mataram. Não há lugar melhor para sermos moldados por Jesus do que nesse ambiente, em que muitas vezes nós seremos submetidos a todas essas pressões e dores e dificuldades, mas um lugar muito propício para demonstrarmos quem Jesus é, a mensagem do Natal, a mensagem de esperança. É para a cidade que Jesus nos envia. Lembram-se quando, no momento imediatamente anterior à sua ascensão, lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, quando Jesus promete o Espírito Santo que desceria sobre a igreja, ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nas cidades, começando no lugar da minha morte, começando no lugar do meu maior sofrimento, vocês vão dar testemunho a meu respeito. E a partir dali, por toda parte, até os confins da terra. Às vezes a gente olha para a cidade onde a gente trabalha e reside como um lugar que existe para ser explorado por nós em nosso benefício. Então a gente pensa assim: qual é o lugar mais confortável onde eu posso morar?
Qual é o lugar mais seguro onde eu posso criar os meus filhos? Qual é o melhor ambiente para a minha empresa e para os meus negócios prosperarem? Qual é o bairro mais seguro onde eu não vou ter dor de cabeça? Onde é que estão as melhores cafeterias da cidade? E é nesses lugares, são esses lugares que eu vou frequentar. Quais são as melhores pessoas da cidade, as mais bem-sucedidas? É com elas que eu vou me relacionar. E a gente vai vivendo a cidade assim para usufruir dela. O que a cidade pode fazer por mim? O que ela pode me dar? O que as pessoas desse lugar podem me oferecer? E muitos cristãos vivem assim. E esse é um jeito de viver na cidade. Esse é um caminho. Mas há um outro caminho. Há uma outra forma de ver a cidade e de viver na cidade. É o caminho de Jesus. E escolher o caminho de Jesus nos leva a fazer o que Jesus fez. E é por isso que nós nos envolvemos na cidade com pessoas e em ambientes que seria muito mais confortável manter distante. Com pessoas que podem nos rejeitar, com pessoas que pensam diferente de nós, com pessoas que provavelmente não nos entendem, não nos aceitam, não vão nos amar, pelo menos inicialmente. E aí quando a gente sofre isso, quando a gente é maltratado, quando a gente é perseguido, quando a gente é humilhado, ridicularizado, a gente se lembra o que Jesus fez. Quando as pessoas da cidade nos rejeitam, nós nos lembramos de que elas também rejeitaram Jesus. E que a resposta dele a essa rejeição foi acolher e amar. E então nós acolhemos e amamos pessoas que nos rejeitam e nos maltratam. E quando a cidade deseja o nosso mal e nos fere e nos mata, ou quando suas políticas são injustas, ou quando há corrupção e desigualdade e injustiça. E eu já pedi para você orar por Brasília hoje ou ainda não? Vou te lembrar só mais uma vez, ou duas. Quando essas coisas começam a acontecer na cidade, ao invés de olhar e pensar como que eu fujo daqui e vou para um lugar melhor. Como é que eu me mantenho distante dessas realidades? Como é que eu me mantenho imune, protegido e garanto que eu e os meus não sejam atingidos por essas coisas? Nós, como discípulos de Jesus, somos aqueles que demonstram a vida do reino de Deus que já está entre nós, porque Jesus está vivo. E nós então manifestamos essa nossa nova natureza, cujo fruto é amor, é alegria, é paz, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. E nós oramos, como o próprio Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, em Indaiatuba e até em Brasília, como é no céu. Nós oramos, queridos. Nós clamamos, nós cremos. E por que é que nós fazemos isso? Porque nós demonstramos a vida de Jesus e que ela transforma não apenas a nossa cidade, mas ela aponta para uma cidade futura, prometida pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus, que um dia descerá dos céus, uma nova Jerusalém. O pastor Tim Keller diz assim: os cristãos são chamados a ser uma cidade alternativa dentro de cada cidade terrena. Uma cultura humana alternativa em meio a cada cultura humana. Na verdade, os crentes são cidadãos da cidade celestial de Deus. Mas esses cidadãos são sempre os melhores cidadãos possíveis de sua cidade terrena. Caminham nos passos daquele que entregou a vida por seus adversários, pela cidade que o mata, que o rejeita. Então, queridos, todo o nosso trabalho, seja qual for o seu, a nossa atuação na vida, em comunidade, na cidade, seja dentro, fora da igreja, na educação, na política, na arte, no comércio, na indústria, tudo deve ser feito com essa consciência de que nós estamos trabalhando em prol desse reino, do reino que Jesus veio inaugurar, cujos mecanismos são completamente diferentes dos mecanismos dos reinos terrenos, na cidade dos homens. E Jesus nos convida a participar daquilo que Ele mesmo está fazendo. E Ele prometeu fazer novas todas as coisas, todas as cidades,
até que a cidade celestial desça do céu para a terra. O nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa criatividade, o nosso amor, os nossos relacionamentos, se cultivados em Cristo pelo Espírito, importam para sempre, importam eternamente, farão parte dessa cidade futura que o próprio Deus, cujo arquiteto é o próprio Deus. Também o pastor Tim Keller diz: por meio da sua graça, Jesus desfez a cidade antiga para que nos tornássemos cidadãos da cidade futura, fazendo-nos sal e luz da cidade presente. Agora eu quero concluir dizendo o seguinte: eu e você não somos capazes de fazer isso. Eu sei que eu não sou capaz de responder ao mal que eventualmente me fazem com o bem, de responder rejeição com acolhimento, de responder violência com amor, responder morte com vida. Só há uma maneira da gente participar do que Jesus quer fazer nas nossas cidades, e é nos tornarmos mais parecidos com Ele. Nós só poderemos responder como Jesus se nos tornarmos como Jesus. Só poderemos fazer o que Jesus fez se nos parecermos com Ele. Fazer o que Jesus fez só é possível se nos tornarmos como Ele. Dallas Willard diz: se queremos fazer discípulos, devemos nós mesmos ser discípulos. Faz sentido, não faz? Jesus nos envia para fazer discípulos, mas nós precisamos viver como discípulos. Nós precisamos viver como seguidores de Jesus. Nós precisamos abrir espaço na nossa vida, diferentemente de Belém, para que Jesus caiba. E não só caiba como mais uma coisa, mas seja o centro a partir do qual tudo mais é reorganizado. É isso que é ser um discípulo. Fazer o que Jesus fez só é possível se nos tornarmos como Ele. Nós não somos capazes de amar e servir a cidade sem um relacionamento íntimo e profundo e pessoal com Ele por meio do Espírito Santo, que nos leve a demonstrar então às pessoas a vida eterna que nós já desfrutamos nele. Também o Dallas Willard, falando sobre que vida é essa, diz assim: a vida eterna, que começa com a confiança, a fé em Jesus, é uma vida em seu reino, presente agora na terra e disponível a todos. Assim, a mensagem a seu respeito é especificamente um evangelho para a nossa vida agora, não apenas para a morte, não apenas para o dia em que nós morrermos, mas é uma mensagem de vida eterna aqui, hoje, para mim, para você, para a cidade, porque está disponível para todos. Diz respeito a viver agora como seu aprendiz na vida do reino, e não apenas como um consumidor dos seus méritos. Há muitos cristãos, membros de uma igreja, talvez até pessoas que contribuem financeiramente, servem no ministério, mas que pensam que Jesus existe para garantir, pelos méritos dele, a nossa passagem para o céu quando a gente morrer. E aí o que acontece é que a gente não vive a vida de Jesus aqui, agora, hoje, no lugar, no tempo, na cidade onde ele nos colocou para fazer a diferença. E essa vida é aqui, é agora, é para mim e para você, e ela transforma tudo à nossa volta. Então eu quero te sugerir uma maneira bem simples de praticar isso, colocar isso em prática no seu dia a dia, na sua vida comum. Às vezes a gente pensa assim: a maneira como a igreja vai transformar o Brasil, transformar Brasília, transformar Indaiatuba, é por meio de um engajamento social e político mais efetivo. Então vamos fazer a nossa campanha para colocar os nossos candidatos nas melhores posições, vamos eleger os nossos políticos, vamos colocar aquelas pessoas que vão defender as nossas pautas e vão trabalhar para a transformação da sociedade a partir dos nossos valores. Talvez haja uma maneira responsável, saudável de fazer isso, eu não sei. Mas sabe, o melhor presente de Natal que nós podemos oferecer às nossas cidades somos nós mesmos transformados por Jesus. São as pessoas que nós nos tornamos na vida comum, na vida normal, na vida ordinária, nos relacionamentos.
E é assim que a gente vai poder amar e servir como Jesus. Pastor Tyler Staton, ele escreveu um livro, eu recomendo a leitura para você. É um livro chamado Orando como Monges, Vivendo como Tolos. Um livro sobre oração, maravilhoso. Ele diz assim: Deus precisa romper nossos apegos ao mundo para que possamos verdadeiramente amá-lo. Deus precisa romper nossos apegos às pessoas que alimentam nosso ego, para que possamos realmente ver os outros, conhecê-los, acolhê-los e amá-los. E o lugar onde esse trabalho acontece é a oração silenciosa. Dessa forma, o silêncio é profundamente missional. Por que eu estou trazendo essa ideia e compartilhando isso com vocês para a gente concluir hoje? Porque, como eu disse, talvez a gente esperasse assim, a missão de Deus, a missão da igreja, a missão na qual eu e você devemos nos engajar para o bem da cidade, é esse engajamento ativo, social, político. E de novo, talvez isso seja importante, sim, precisa ser feito de alguma maneira. Mas sabe, queridos, num mundo tão caótico, tão agitado, tão distraído, tão confuso, em que há tantas pautas e tantas bandeiras e tantas ideias numa guerra cultural competindo umas com as outras, talvez o maior impacto que eu e você possamos causar nas nossas cidades, no nosso país e no mundo, seja silenciar um pouco, voltar nossa atenção para Deus e orar. É muito revolucionário o que eu estou propondo, mas parece que são coisas que a gente foi perdendo assim, com tantas outras coisas aparentemente mais urgentes para serem feitas. Parece que a gente foi perdendo a capacidade de simplesmente silenciar e confiar que Deus continua no trono, Jesus continua reinando e Ele está agindo na história para transformar todas as coisas. E Ele convida a mim e a você para participar disso com Ele. Se nós fizermos isso, voltarmos ao secreto, ao silêncio, à solitude, talvez, quase como uma conspiração divina, nós possamos oferecer um presente de Natal para a cidade, surpreendente como o Rei do Universo numa manjedoura, numa estrebaria, chegando de surpresa para salvar e transformar tudo. Nós podemos ser assim também, nossas vidas moldadas por Jesus é o nosso melhor presente para a cidade. Então, nessa semana, eu sei que você está na correria, como eu também, do fim de ano, e você provavelmente tem 37 confraternizações só nessa semana para você comparecer. Você tem que montar a sua árvore de Natal, porque eu sei que você deixou para a última hora. Você não comprou o presente do amigo oculto e nem o do amigo da onça ainda. Então eu sei que a sua semana promete. Mas eu tenho um convite para a gente praticar isso juntos. E é algo extremamente simples para você refletir e praticar, para eu também refletir e praticar. Em meio a essa correria e agitação das festas, separe um tempo. E talvez o que você vai conseguir são 5 minutos, talvez 10 ou 15. Se for mais, maravilha. Mas comece com 5 minutos. Separe um tempo para estar em silêncio e solitude na presença de Jesus. E veja o que Ele pode fazer. Veja o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer, não só na sua vida, mas na vida das pessoas à sua volta, nessa cidade, até os confins da terra, com a sua atenção voltada para Ele. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Eu vou te dar alguns instantes para você já praticar isso agora mesmo. Permaneça em silêncio, volte sua atenção para o Senhor. E quem sabe algo que você ouviu, que Ele trouxe à sua mente, ao seu coração nessa noite, você precisa orar a respeito, confessar, voltar. Talvez você está no caminho para Emaús, perdeu a esperança, abandonou, desistiu, se cansou. E nessa noite Ele está dizendo: é tempo de retornar para Jerusalém.
É tempo de voltar a lutar, voltar a servir, voltar a sonhar, voltar a amar, voltar a confiar. Eu estou vivo. Eu estou aqui. Pedimos perdão, Senhor, pelo desconforto que o silêncio nos gera. Estamos tão acostumados com o barulho e a correria e a agitação. Queremos reaprender, Senhor, a aquietar coração, mente, pensamentos, emoções, para prestar atenção no que o Senhor está fazendo, no que o Senhor está fazendo desde sempre, desde o princípio. O que o Senhor deseja é nos acolher, o que o Senhor deseja é nos oferecer vida. Mas distraídos, preocupados, buscando construir e realizar nossos próprios objetivos e sonhos com a nossa própria força, às vezes nem nos damos conta da Tua presença. Não há lugar, não há espaço. Ensina-nos, Senhor, a prestar atenção de novo em Ti. Que nesse fim de ano, Senhor, mais do que as festas e os presentes e as comemorações, a gente deseje Jesus. A gente busque a Tua presença, ouvir a Tua voz, Te amar mais, experimentar mais de Ti, para que a gente possa então ter o que oferecer para a cidade. O que a cidade precisa não é apenas da nossa atividade, do nosso trabalho, do nosso dinheiro. A cidade precisa das pessoas que o Senhor deseja formar em nós, para que possam então Te ver, Te conhecer, perceber o tempo da Sua visitação. Então opera essa obra em nós, Senhor, nos forma a Tua imagem, Jesus, e nos envia para a Tua missão em Indaiatuba, em Itu, em Brasília e até aos confins da terra, para a honra e para a glória do Teu santo nome, nome no qual nós oramos nessa noite. Amém. Amém.